Oxe, amor, do nada. Oh, Golden. Oh, Golden. Cadê o Gold? Tu trouxe outro cachorro? Só tem eu aqui. Cadê o... Então o Gold é eu? Oh, meu Deus, tu enganou essa menina, não foi, velho? Olá senhores, bem-vindo ao canal. E não é que Maria Cândida apareceu de novo num vídeo aí reclamando dos homens? E agora dessa vez ela resolveu falar da autoestima dos homens que nem são bonitos. Pra ela isso é um completo absurdo e pelo jeito ela exige explicações. Como assim? Pra começar, os caras que não são muito gatos, eles têm que saber se colocar no lugar deles. Ela inclusive vai chegar a comparar a autoestima de uma mulher bonita de um cara feio. E claro que tudo que eu vou falar aqui é uma grande brincadeira, inclusive um abraço aí pra Maria Cândida, grande sucesso. Mas já não é a primeira vez que ela grava vídeo falando a mesma coisa. Parece que ela se sente um pouco chateada aí com os homens porque não dão mais atenção pra ela igual era nos velhos tempos, e eu acho que não é pra tanto. É a mesma coisa que eu querer culpar a Maria Cândida por não ter tido sucesso nos relacionamentos que eu tive na minha vida até hoje porque eu não sou bonito. Pensa bem, se ela tá culpando todos os caras por causa de alguma eventual frustração que ela sente aí na parte afetiva, eu também poderia fazer a mesma coisa, já que eu nunca consegui arrumar nada e fui feito de otário em 100% das vezes que eu me relacionei. No fundo, eu acho que a Maria Cândida deve ter alguma coisa a ver com isso e eu também exijo explicações. Uma mulher, vamos usar com o cara. A mulher, ela pode estar mal gostosa. Às vezes ela pode não estar se sentindo super gostosa, mas assim, tá legal, faz esporte, não sei o quê. A mulher, ela meio que deixa a luz na metade e tal, pra tirar a roupa e tal. O cara, ele pode estar zoado até o limite. Não mereço isso. Ser feio, horroroso, péssimo. O cara se sente gostoso. Por quê? É porque a autoestima masculina é uma coisa impressionante. Mas, ainda assim, quantos caras muito gatos tem no Brasil? Maria Cândida mais uma vez com essa conversa de que os homens isso e aquilo. Eu acho que ela deve ser gente boa, uma pessoa maravilhosa, mas desse negócio de toda vez ela ficar falando a mesma coisa, que os homens não ligam mais pra ela e por causa do cabelo branco. O tratamento que ela recebe é completamente diferente dos velhos tempos e agora também ela tá falando aí sobre a autoestima dos homens feios e não dá a impressão que Maria Cândida tem um ressentimento impressionante com os homens, senhores? Depois falam que os caras da Red é que tem esse tipo de comportamento. Mas a Maria Cândida já tá há anos falando a mesma coisa. Eu exijo explicações. Nesse vídeo, ela falou a opinião dela, que eu respeito, não tem problema. Ela tem o direito, sim, de falar o que ela pensa sobre as experiências aí que ela já teve com relacionamento, mas eu discordo plenamente de tudo que ela acabou de falar. Pra Maria Cândida, os homens, mesmo que eles não sejam bonitos, mesmo que seja borracha fraca, mesmo que o cara seja uma mochiba, mesmo assim o cara tem autoestima boa porque sim e pronto. E a pergunta que fica é a seguinte: por que a Maria Cândida se sente incomodada com isso? Quer dizer que se o cara não for muito gato, ele não pode nem gostar de si próprio? E é nesse ponto que eu discordo plenamente com ela. A Maria Cândida já foi um homem feio na vida dela pra ela saber como é que é o negócio? Porque eu, como homem feio, posso afirmar aqui com tranquilidade que não é esse morango todo aí que ela tá falando. Principalmente hoje em dia que as madames estão tão visuais quanto os homens. Eu acho que antigamente, antes das redes sociais, os caras que não são tão bonitos, igual eu por exemplo, não eram tão desvalorizados, porque como não tinha rede social, não tinha tanto a questão da comparação. Eu, por exemplo, não tenho toda essa autoestima aí que ela tá falando, não. Muito pelo contrário. Inclusive, eu já cansei de falar que esse é o maior vazio que eu tenho é esse. Claro que o importante é ter saúde, ser uma pessoa honesta e tudo, mas ser uma pessoa feia, eu considero uma coisa que atrapalha em todas as áreas. Eu, por exemplo, percebi que era feio na escola, e esse eu acho que é um dos piores períodos, porque a pessoa fica meio excluída, ganha alguns apelidos ali do pessoal, não consegue relacionamento, e às vezes a pessoa começa a ficar um pouco retraída, não se desenvolve socialmente, deixa de viver várias experiências e eu acho que é exatamente esse o caso de grande parte dos homens. Eu acho que de 10 homens, 8 não são bonitos. E os outros 2 que sobram, os caras muito gatos, estão se relacionando até as ovas com as senhoras que os outros 8 caras não têm acesso. E isso é só na parte dos relacionamentos. Eu acho que a questão estética atrapalha também até na hora do trabalho. E o que acontece é que esses caras que não são bonitos, os que não conseguem se desenvolver em outras áreas, financeira, social ou qualquer
qualquer uma outra, dificilmente o cara vai ter toda essa autoestima aí que a Maria Cândida tá falando. E no meu caso, pelo menos, além de não ser muito gato, era uma pessoa tímida também, justamente pelo fato de ser feio. Então você percebe como é difícil a vida da pessoa nessa condição? Porque é sempre o combo. O cara, quando é feio também, geralmente ele é tímido, não tem uma conversa muito envolvente. E se o cara chegar num ponto da vida dele em que ele não conseguiu ser bem sucedido, é como se esse cara ficasse invisível. Nem braço de merendeira quer se relacionar com um cara que não tem boas condições financeiras e também não é muito gato. E você acha que a Maria Cândida, que já trabalhou na TV não sei quantos anos, deve ter uma boa condição financeira, sempre foi considerada uma mulher bonita. Agora que ela tá um pouco mais madura e não tem a mesma atenção dos velhos tempos, ela quer se comparar com um homem? E isso pra mim é um tapa na cara da sociedade. Mesmo agora que ela é uma senhora madura, mesmo assim ela não deixou de ter a atenção dos caras. Eu tenho certeza absoluta que ela não tem a menor dificuldade de ter relacionamento hoje em dia, mas eu acho que talvez o problema seja outro. Que como ela já não tem a mesma atenção que ela tinha dos caras, igual ela tinha quando era mais jovem, ela não aceita muito bem essa situação e quer meio que colocar a culpa nos caras. E a pergunta que fica é a seguinte, senhores, tem culpa eu? Se a pista tá salgada pra Maria Cândida, imagina pra mim. Inclusive, ela até deu um exemplo aí que na hora da intimidade os caras fazem questão de deixar a luz acesa, tudo aberto e não sei o que, sendo que grande parte dos homens também sentem insegurança com seu corpo. Eu, por exemplo, já falei aqui em outras oportunidades que sofro do tetismo, que é quando a pessoa emagrece, engorda várias vezes e acaba desenvolvendo a teta masculina. Pensa que é fácil pros caras? E aqueles que têm a mini chapeleta? Será que tem como comparar a autoestima desses caras com a das madames, que na maioria das vezes, mesmo nem tendo uma aparência padrão, mesmo assim consegue dar um jeito se ela se vestir bem, passar uma maquiagem e tudo mais? Já pros caras não tem nada disso. E por que mesmo assim Maria Cândida veio dessas declarações tão duras aí mais uma vez falando dos homens? E agora dessa vez ela resolveu falar dos homens feios. Eu acho, com todo respeito aqui a Maria Cândida, que até os caras que ela considera feio são os caras medianos pra cima, porque os caras feio mesmo, igual eu, por exemplo, nem lembrado em podcast eles são. A Maria Cândida nem considera porque esses caras, como eu falei, são invisíveis. Mas tudo bem, né? Mesmo assim ela acha que sabe como é ser um homem feio, e eu diria pra Maria Cândida que não há motivos pra preocupação, minha filha. Tudo que você tem que fazer é primeiro se conformar, que nada dura pra sempre. Não adianta querer ser tratada que nem a deusa da beleza absoluta, igual ela tinha 20 e poucos anos, igual agora que ela já é uma pessoa um pouco mais madura, porque isso não acontece com nenhum ser humano, nem com os homens, principalmente com aqueles que são feios e não têm boas condições financeiras. Agora, como a Maria Cândida experimentou por um momento da vida dela como é ser a deusa da beleza absoluta, agora ela não aceita menos do que isso, sendo que tem vários caras aí, coroas também, maduros, que estão na mesma faixa etária dela, que estariam dispostos a ter um relacionamento com ela, tratar ela que nem uma deusa igual nos velhos tempos, mas eu acho que esses caras ela não quer também, só de raiva. Creio que Maria Cândida gostaria que, se não fosse pedir demais, os caras muito gatos, jovens e com boas condições financeiras dessem atenção pra ela igual nos velhos tempos, mas parece que infelizmente isso não tá acontecendo e ela não aceita. E o pior, isso é culpa dos homens. E será que tá certo isso, senhores? Será que eu tenho alguma culpa da Maria Cândida tá se sentindo tão desprestigiada atualmente, rapazes? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito aí a Maria Cândida. Como eu disse, ela me parece ser uma pessoa bacana, com várias qualidades. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Júnior Teta Prochaska Little Pistol, ex-apresentadora famosa que não aceita ser ignorada pelos caras muito gatos e ainda quer colocar a culpa nos caras feios, como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso. O desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!